Rapunzel. Era uma vez um homem e sua esposa, que por muito tempo ansiavam por uma criança, mas em vão. Havia na parte de trás da casa deles uma pequena janela que dava vista para um jardim cheio dos melhores vegetais e das melhores flores. Mas havia uma parede alta em volta dele, e ninguém se aventurava a entrar ali, pois o jardim pertencia a uma bruxa de um grande poder e de quem todos tinham medo. Um dia, a esposa estava em pé perto da janela, e olhando para o jardim, ela viu um canteiro cheio dos melhores vegetais, e eles pareciam tão frescos e verdes que ela começou a desejar um pouco. E com o passar do tempo, ela queria mais ainda. Isso continuou por dias, e quando ela entendeu que não conseguiria os vegetais, ela se afastou e cresceu pálida e miserável. Então seu marido se sentiu mal e perguntou: "Qual é o problema, querida esposa?" "Ah", disse ela, "eu morrerei a menos que eu consiga comer um pouco dos vegetais que crescem no jardim atrás da nossa casa." O homem, que a amava muito, pensou consigo mesmo: "Ao invés de perder a minha esposa, eu vou conseguir um pouco de verduras. Não importa o custo." Então, no crepúsculo, ele escalou sobre o muro para dentro do jardim da bruxa, arrancou rapidamente uma porção de legumes e os levou para sua esposa. Ela fez uma salada com tudo de uma vez e comeu a salada para a felicidade de seu coração. Mas ela gostou tanto da salada e era tão saborosa que no próximo dia ela desejava pelos legumes 3 vezes mais do que antes. Se ela quisesse comer mais um pouco, o homem teria que subir o muro mais uma vez. Então ele foi no crepúsculo novamente, e quando ele estava voltando, ele viu de uma vez a bruxa em pé na sua frente, e ela estava terrivelmente assustadora, enquanto gritava com olhos raivosos: "Como ousa invadir meu jardim como um ladrão e roubar minhas verduras? Você pagará por isso." "Ah", ele respondeu, "tenha misericórdia de mim. Eu só fiz isso por necessidade. Minha esposa viu seus legumes pela janela e ficou possuída por uma vontade enorme de ter os vegetais, que ela morreria se não pudesse ter um pouco para comer." Então, a bruxa disse: "Se tudo que diz é verdade, você pode pegar quantos legumes quiser, mas com uma condição. A criança que virá para esse mundo deve ser entregue a mim. A criança vai ficar bem, e eu cuidarei dela como uma mãe." Em sua aflição, o homem prometeu tudo. Quando chegou a hora da criança nascer, a bruxa apareceu e, dando à criança o nome de Rapunzel, que significava legume, a bruxa levou a criança com ela. Rapunzel era a criança mais bonita do mundo. Quando ela tinha 12 anos, a bruxa trancou ela em uma torre no meio de um bosque. A torre não tinha degraus nem porta, somente uma pequena janela no alto. Quando a bruxa queria entrar, ela ficava parada embaixo e gritava: "Rapunzel! Rapunzel! Jogue suas tranças!" Rapunzel tinha lindos cabelos longos que brilhavam como ouro. Quando ela ouvia a voz da bruxa, ela desamarrava as tranças do cabelo e deixava cair até a parte de baixo da torre. A bruxa podia então subir pelas tranças. Depois delas terem vivido dessa maneira por alguns anos, aconteceu que o filho do rei estava cavalgando pelo bosque quando ele chegou até a torre. E assim que ele chegou perto, ele ouviu uma voz cantando tão docemente que ele ficou parado e ouviu. Era Rapunzel, em sua solidão tentando passar o tempo com doces canções. O príncipe desejava chegar até ela e procurou uma porta na torre, mas não havia nenhuma. Então ele cavalgou para casa, mas a canção havia entrado em seu coração, e todos os dias ele ia ao bosque ouvi-la. Uma vez, enquanto ele estava parado embaixo de uma árvore, ele viu a bruxa aparecer e ouviu quando ela chamou: "Oh, Rapunzel! Rapunzel! Jogue suas tranças!" Então ele viu como Rapunzel jogava suas longas tranças e como a bruxa subiu por elas e foi até ela. E ele disse para si mesmo: "Como essa é a escada, vou subir por ela e procurar meu destino." E no próximo dia, assim que o dia começou a escurecer, ele foi até a torre e gritou: "Oh, Rapunzel! Rapunzel! Jogue suas tranças!" E ela soltou os cabelos e o príncipe subiu por ele. Rapunzel ficou apavorada quando ela viu que um homem tinha vindo até ela, pois ela nunca tinha visto nenhum homem antes.
Mas o príncipe começou a falar tão docemente com ela e contou como seu canto tinha entrado em seu coração de uma maneira que ele não poderia ter paz até que ele a visse com seus próprios olhos. Então Rapunzel esqueceu o pavor, e quando ele a pediu para que se casasse com ele, e ela viu que ele era jovem e bonito, pensou consigo mesma: eu, com certeza, gosto muito mais dele do que da velha mãe Gothel. E ela colocou sua mão sobre a mão dele. Ela disse: eu adoraria ir com você, mas eu não sei como eu sairei. Toda vez que você vier, traga uma corda de seda, e eu farei uma escada. E quando ela estiver pronta, eu vou descer por ela para fora da torre. E você pode me levar embora em seu cavalo. Eles combinaram que ele deveria ir até ela todas as noites, como a velha mulher ia durante o dia. Então, a bruxa não sabia de nada disso, até que Rapunzel disse a ela sem querer: Mãe Gothel, como é que a senhora sobe tão devagar se o príncipe sobe aqui em um instante? Ah, criança má! Gritou a bruxa. O que ouço? Eu pensei que eu tinha escondido você de todo mundo e você me traiu. Em sua raiva, ela tomou de Rapunzel seu lindo cabelo, bateu várias vezes nela com sua mão esquerda, e então, agarrando uma tesoura em sua mão direita, tique, tique, as lindas tranças estavam no chão. E ela tinha o coração tão duro que pegou Rapunzel e a colocou em um lugar deserto e inóspito, onde ela vivia com grande pesar e miséria. No mesmo dia que a bruxa levou Rapunzel embora, ela voltou para a torre à noite e prendeu rapidamente as tranças de cabelo no batente da janela. E o filho do rei veio e chamou: Ó, Rapunzel, Rapunzel, jogue suas tranças. Então ela deixou o cabelo cair e o filho do rei subiu. Mas ao invés da sua querida Rapunzel, ele encontrou a bruxa olhando para ele com olhos perversos e brilhantes. Ahá! Ela gritou, zombando dele. Você veio pela sua amada, mas a doce garota não existe mais. Rapunzel está perdida para você. Nunca mais irá vê-la novamente. O filho do rei estava cheio de tristeza e, em sua agonia, pulou da torre. Ele escapou com vida, mas os espinhos onde ele caiu lá embaixo feriram seus olhos. Então ele andou cego e sem rumo pela floresta, comendo nada além de raízes e frutas, e não fazendo nada além de lamentar e chorar pela perda de sua amada. Então, ele vagou vários anos miseravelmente, até que ele chegou ao lugar deserto onde Rapunzel vivia. Imediatamente ouviu a voz que ele achava conhecer, e quando ele chegou ao lugar de onde a voz parecia vir, Rapunzel o viu, e caiu em seus braços e chorou. E quando as lágrimas dela tocaram seus olhos, sua visão clareou novamente, e ele podia ver tão bem quanto sempre pôde. Então, ele a levou para o seu reino, onde ele foi recebido com grande alegria, e eles viveram por muito tempo e felizes.